Muito boa tarde, caro telespectador, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Eu sou JC Malô, seu anfitrião, e como você sabe, aqui no Verbo é só Bíblia, é só palavra, é só verdade. Por isso, você que está nos ligando neste momento, continue ligando. Quero lançar uma palavra de bênção para a sua família, para a sua casa, que Deus lhe proteja, lhe dê saúde nestes tempos difíceis, que o Espírito Santo esteja no controle. Quero também a todos aqueles que estão ligados à Mega TV, lançar aqui uma palavra de apreço. Apreciamos a sua presença, a sua conexão, o seu carinho para com esta televisão e com todo o trabalho que temos desenvolvido. Também você pode, com certeza, entrar em contato com as nossas linhas comerciais e assim promover o seu produto através do programa O Verbo ou qualquer outro programa que tenha passado aí na sua tela. Seja um cooperador deste programa, seja um cooperador desta televisão, anunciando através das nossas linhas comerciais 85 28 28 800. Eu repito, 85 28 28 800. E assim nós podemos levar este programa e outros para mais lugares. Estamos conectados à TV Cabo e também estamos conectados à TMT. Por isso, canal 16 TMT é assim. Por isso, fica aí conosco através das as nossas linhas online, no Facebook da Mega Rádio e Televisão, e também pode se conectar através do Facebook particular do Rave JC Maloa, e também você pode entrar em contato no Facebook colocando as suas questões enquanto a gente debate. Hoje nós trazemos como tema a adivinhação na igreja que jures. Quero antes de mais pedir desculpas porque este programa era suposto ter passado na terça-feira, mas devido a alguns problemas técnicos nós passamos o programa para quinta-feira porque queríamos que você aí desse lado estivesse conectado a nós. Adivinhação na igreja aqui de Jures. Eu trago aqui dois homens de Deus. Tenho aqui comigo o Leonildo Maumani e também o Fernando Chauk. Eles que vão trabalhar comigo hoje, vão debater, cozinhar, descascar este tema, e com certeza você vai ser abençoado com aquilo que eles têm aqui para nos explanar acerca deste tema. Muito boa tarde, Pastor Chauk. Boa tarde e obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar na casa deste programa, O Verbo. É uma honra e também uma responsabilidade participar deste programa para dar o nosso contributo sob o ponto de vista bíblico, principalmente no tema que foi escolhido para conversarmos hoje. Que Deus possa abençoar aqueles que nos acompanham, partilham a live e chamam os seus amigos. Eu acredito que será uma bênção. Obrigado. Primeira vez aqui conosco, pois não? Primeira vez. Antes de mais, quero agradecer pelo convite e saudar a todos que estão ligados a esta hora à Mega TV e dizer que é um prazer enorme para mim estar aqui nesta tarde para juntos debruçarmos de um tema que é tanto que muito pertinente para os dias em que nós vivemos hoje, e esperamos sair daqui elucidados e com um novo direcionamento, uma nova perspectiva, e contamos em ajudar aos que nos assistem neste espaço de tempo em que teremos aqui falando deste tema. Maravilha. Pastor Chauk, adivinhação na igreja. Qual é a pertinência deste tema? Primeiro, por conta do tempo, sempre que falamos na televisão e as pessoas não há muito tempo para trazer muitos detalhes sobre adivinhação, sobre todos os temas que são abordados, mas este tema é muito importante. Eu acredito que é pertinente, como disse o meu irmão Leonildo, e eu vou mesmo já ir direto na Bíblia. Certo. Primeiro, nós temos que entender alguma coisa em relação da igreja. Quando nós estamos a dizer a adivinhação na igreja, o que está a acontecer é que estamos a misturar muito a igreja com qualquer instituição religiosa. O fato de uma instituição religiosa
seguir e fazer as coisas de uma forma aparentemente de uma igreja, isso não deve ser visto como igreja fazendo a adivinhação na igreja. Certo. Portanto, eu queria deixar claro que a igreja é uma instituição que tem uma identidade e que dificilmente iria fazer esta prática. Até porque a Bíblia, já desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda ela sendo a base de uma igreja cristocêntrica, não podemos discutir este assunto dentro da igreja, mas podemos discutir este assunto sob o ponto de vista de uma orientação bíblica. O que é que Deus diz ou o que é que a Bíblia diz sobre a adivinhação. Certo. Então, eu gostaria tanto que começássemos a lidar com a igreja como corpo de Cristo e também separar a igreja de qualquer instituição religiosa que ainda que use nomenclaturas bíblicas, mas que não está alinhada à Bíblia. Certo. Eu penso que não poderíamos chamar de igreja uma instituição religiosa, que não, chamaríamos mesmo de uma seita religiosa. Então está a dizer que se temos a adivinhação dentro da instituição, esta instituição não é igreja. Olha, a adivinhação está dentro dos pecados que Deus abomina desde quando tirou o povo de Israel do Egito para a terra que havia prometido. E uma das razões que Deus removeu os amorreus, os jebuseus e todos os deuses que estavam na terra de Canaã foi justamente esta prática. Então, quando está a falar da adivinhação, está a falar de feitiçaria. Quando está a falar da adivinhação, está a falar de espiritismo, de consulta aos mortos. Mais à frente vamos entender o que é que isso quer dizer. Então, quando temos uma instituição religiosa que há adivinhação, que esta prática de adivinhação é aceite, então essa instituição religiosa não é parte do corpo de Cristo, não é uma igreja. Poderia ser chamado de casa de macumbaria, poderíamos chamar de um lugar onde, ainda que se lê a Bíblia, se usa a Bíblia, se cante, mas não é igreja. A igreja séria de Jesus Cristo, aquela que Jesus falou que eu vou edificar a minha igreja e que as portas do inferno não vão prevalecer, ela não pode nem por engano abrir espaço para este ato de adivinhação. Então, gostaria eu de já separar a adivinhação na igreja. Não vamos chamar a adivinhação na igreja. Vamos chamar a adivinhação nas instituições religiosas. Porque a igreja de Cristo, ela jamais praticaria a adivinhação. Isso é feitiçaria. Isso é o que Deus abomina. Então, que igreja é essa que iria optar em fazer esta prática? Então, eu queria separar primeiro que podemos falar da adivinhação, no entanto, que tal? Certo. E a prática da adivinhação nas instituições religiosas. E começarmos a nos educar e começarmos a separar as coisas. O que é igreja e o que é simplesmente uma instituição religiosa que não está centrada na Bíblia. Porque quando falamos da adivinhação, a adivinhação é a réplica, é a réplica da revelação e da profecia. É o que o diabo faz. Os macumbeiros usam a adivinhação. No entanto, que Deus usa a revelação e a profecia. Então, é uma coisa muito perigosa que é praticada. É uma prática do espiritismo. Um indivíduo que faz a adivinhação numa instituição religiosa, você tem que ir consciente que está perante um curandeiro, um macumbeiro. Eu não sei qual é o nome mais aproximado, mas não estaríamos a dizer estamos perante um servo de Deus. Certo. Leonildo, compactua da mesma opinião? Quer acrescentar alguma coisa ou retirar? Eu compactuo da mesma opinião, embora tenhamos de entender que
a adivinhação ela entrou para o seio da igreja como uma enfermidade. Sim. Se nós formos a fazer uma análise, vamos descobrir que uma doença, uma enfermidade não é suposta que esteja no corpo de um ser humano. E quando ela entra, torna-se um agente invasor. Certo. O que está a acontecer nesses dias, ao ponto das pessoas falarem de adivinhação na igreja, é porque vários agentes invasores assolaram a igreja, têm invadido a igreja. Por essa razão, tem-se olhado para a igreja numa perspectiva errada, como dizia aqui o pastor Shauk, porque a igreja, tal como ele dizia, é o corpo de Cristo. Mas dentro deste corpo, algumas pessoas infiltraram-se no seio da igreja para confundir os planos e objetivos da igreja. Certo. Então, acho que estamos aqui com a mesma base. Mas se nós lemos as Sagradas Escrituras, nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, que Gênesis 41, por exemplo, 48, que o faraó, quando teve aquele sonho dos 7 anos de abundância, 7 anos de fome, ele chamou adivinhos para desvendarem o mistério. Mas depois, quando lemos um pouco mais para Gênesis 44, nós encontramos José, quando coloca um artefato na bolsa dos irmãos. Os irmãos disseram: olha, não é este artefato que você usa para adivinhação. E depois, mais adiante, nós encontramos Labão e percebemos que no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés, era uma prática recorrente, esta da adivinhação. E em algum momento nós encontramos, por exemplo, alguns profetas que eram também chamados de videntes. A vidência que era feita por estes profetas tem alguma coisa a ver com esta adivinhação ou era completamente diferente a adivinhação? Bom, ainda bem que fez esta menção. Depois da queda do homem, Deus não era reverenciado, conhecido, temido. Nós vimos Deus aparecer a alguns homens para se revelar aos homens. Certo. Quando nós olhamos para a vida de José, José era um sonhador e chamaram adivinhos, pessoas para poder interpretar os sonhos de Faraó, mas nenhum deles conseguiu interpretar. Agora, José estava numa fase de um entendimento sobre os sonhos porque ele era sonhador. A Bíblia em nenhum momento ela impede os sonhos. Deus fala com as pessoas até através dos sonhos. José aparece para trazer uma interpretação do sonho do faraó. Certo. Os adivinhos não conseguiram. José trouxe a interpretação. Quando nós olhamos para o tempo antes de Moisés, os povos pagãos usavam, havia magos, tanto que no Egito também havia magos. Se nós aprofundarmos na Bíblia, vamos descobrir que havia esta prática de adivinhos e por aí fora. Mas vamos lá olhar qual é o tratamento que Deus deu para os adivinhos, certo, à luz das Escrituras. No período de Moisés, aliás, primeiro temos que entender que a adivinhação como eu disse, está na classe do espiritismo. Ela ativa os espíritos de modo a trazer um mistério, revelar um mistério. Quem opera na adivinhação, ele tem que ter, de certa forma, alguma ligação ou com os espíritos do mar. Porque existem esses espíritos, existem esses demônios. Okay. Mas Deus abomina a adivinhação. Tanto que no livro de Levítico, capítulo 19, Deus traz uma instrução do que as leis que ele coloca, diria eu, que Deus traz uma orientação da postura de Israel quando entrar na Terra Prometida. Certo. Então ele vai falar muitas coisas
uma orientação clara. Há uma palavra que me foge, que eu queria usar. Seria um regulamento para o povo de Israel. Olha, quando estiverem lá, já chegado nessa terra prometida, observem que estas são as coisas que eu quero que vocês façam. Então ele vai falar para amar os estrangeiros, tratar bem os estrangeiros, ele vai falar da postura de Israel quando estiver lá. E no versículo 31, ele diz: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos. Significa que esta prática já existia. E a Bíblia nunca, em nenhum momento, negou a existência de consulta aos mortos. Muito pelo contrário, ele mostrou que há indivíduos que deixaram de confiar em Deus, de seguir a orientação de Deus ou do Espírito de Deus, e simplesmente procuraram ter uma ligação com espíritos. São espíritos malignos, do ponto de vista de Deus. Os demônios existem, os demônios conhecem a sua genealogia, e quando as pessoas invocam esses espíritos para ter informações, o rei Saul também teve a mesma situação de procurar saber dos espíritos, foi invocar os espíritos para saber do seu futuro. Sim. Então Deus está a dizer, terminando aqui neste ponto para o meu fio de pensamento, no versículo 31, não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos. E depois ele diz: e dos adivinhas. Ele está a falar isso, dos que adivinham o futuro. Certo. Ele está a falar isso. E Deus está a dizer: isso é pecado. Pecado significa falhar o alvo. Pecado significa fazer aquilo que não agrada a Deus. Pecado significa fazer o que abomina a Deus. O que Deus abomina, dizia. Pecado também significa sair da trilha. Deixa-me só abrir parênteses. Pecado, quando nós estamos a falar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve para Efésios capítulo 1, ele diz que Deus nos predestinou. E quando estamos a falar desta predestinação, há muitas interpretações científicas sobre o que seria predestinação. Mas, biblicamente, predestinação significa que Deus traçou um caminho que, andando por este, te leva àquele destino que Ele já traçou. Pecado é sair do caminho traçado por Deus e andar num outro caminho. Então Deus está a dizer: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. E Deus está a dizer: isso aí significa vocês saíram da linha. Vocês saíram, é pecado. Vocês saíram da minha orientação. Isso é pecado. Em outras palavras, quando nós estamos perante pessoas que buscam um adivinha, nós estamos a dizer que Deus desconhece o nosso futuro. Primeiro. 2, estamos a dizer que o Espírito Santo de Deus não tem talvez vou dizer relevância, mas não queria usar a palavra relevância. Estou a dizer que não tem é inútil. Estamos a dizer que Deus desconhece o nosso futuro. 2, o Espírito Santo de Deus é inútil. 3, a palavra de Deus, ela não transcende, ela não é eterna. Há uma diferença entre uma coisa que é infinita e uma coisa eterna. A palavra de Deus, ela já falou, irmão, daquilo que vai acontecer amanhã. E 4, nós estamos a dizer que Deus não está no futuro, Deus não é eterno. Não é omni. E também não é onisciente. Exato. Mas também não queria dizer onisciente. Queria dizer não é eterno, no sentido de que Deus não precisa de chegar dia 31 de dezembro de um determinado ano para passar para o ano seguinte. Deus está em 2021, 2022, Deus pode te revelar até o seu velório. Deus pode mostrar quem vai carregar o seu caixão. Porque Deus vive em HD. O que está a acontecer no futuro. Deus não precisa ir para o futuro. Deus, Ele está no futuro, tão presente no futuro. Agora, quando nós consultamos os adivinhas, estamos a tirar Deus da sua soberania. Estamos a dizer que Deus não está no futuro. Deus não sabe do que vai acontecer. É por isso que Deus está a dizer que isso é falhar o alvo. A pior coisa que o ser humano pode fazer é duvidar
de Deus. Ok. Dizer que eu acho que Deus não sabe de nada, acho que Deus não vai saber. Então, consultar adivinhos, ele está a dizer isso. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Não, a palavra impuro aqui podemos traduzir de várias formas. Porque quando é impuro significa que está sujo. Nesta versão diz para não ser descontaminados. Para não serem... exatamente. Você está contaminado, você está impuro. Por exemplo, hoje nós estamos a falar de Covid-19. Uma pessoa infectada com Covid-19, nem podemos o aceitar entrar aqui nesta sala. Estou a querer esclarecer a questão da impureza. Okay. Porque acredita-se que ele vai nos contaminar. Então, impureza para Deus é igual a podridão. Quando uma pessoa é considerada impura, significa que você está podre. Você vai contaminar o ambiente. E muito perfeito. Então, Deus está a dizer, senão vocês vão ficar podres. Ok. Vocês vão ficar impuros. Então Deus não quer que vocês sejam podres. Agora, escuta este versículo como é que termina. Ok. Não consultem os adivinhas, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. A partir do momento que uma pessoa consulta os adivinhas, está a remover Deus do seu trono. Está a dizer que ele não é o meu Deus. Eu preciso de alguém para voar para o futuro e me trazer como é que vai ser o meu futuro. Então, assunto da adivinha é muito sério. Quando nós estamos a dizer que entrou na igreja, como ele está a dizer, é uma doença que está a contaminar, então. Aceitando essa prerrogativa. Mas a adivinha é algo que uma igreja cristocêntrica, uma igreja de Jesus Cristo, não pode de maneira alguma tolerar os adivinhos. Obrigado. Mas então, Leonildo, parece que querias dizer alguma coisa antes mesmo de eu fazer a questão. Mesmo não é? antes de entrarmos para essa questão. Sim. Esta posição de adivinhos que foram aparecendo ao longo do tempo, eles surgem da necessidade do homem tentar buscar para si respostas do porvir, respostas do amanhã. Se nós analisamos muito bem aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, a coisa que o diabo usou para enganar a Eva, ele disse, olha, Eva, se tu comeres desta fruta, terás conhecimento, saberás de alguma coisa, conhecerás o teu futuro. Então, esta preocupação de conhecer aquilo que está por vir ou aquilo que vai acontecer é que tem, de alguma forma, feito com que o homem se afastasse de Deus, não buscasse os caminhos estabelecidos por Deus para saber ou então para conhecer e acaba envolvendo-se nesta senda de adivinhação. O homem por si, ele tem uma necessidade, tem uma curiosidade, não necessidade, porque a nossa maior necessidade é Deus. Tem uma curiosidade de saber o que vai acontecer amanhã. Então, foi a partir daí que o diabo apanhou uma brecha para poder imitar. O diabo é aquele que aparece sempre a fazer uma réplica, tal como disse o pastor Shauk. Olha, se vocês não conseguem obter aquilo que vocês querem através de Deus, eu posso aqui trazer uma réplica daquilo que vocês querem saber. E é o que está acontecendo agora. Há um episódio muito interessante que nós encontramos lá no livro de Atos, em que nós encontramos Paulo subindo ao templo. A Bíblia diz, ele ia, voltava. E havia uma menina que todos os dias, enquanto eles passavam, ela falava alguma coisa. Isso é Atos 16, não é? Atos 16. Nota uma coisa. Ela não estava a mentir. Trazia uma verdade, mas a Bíblia diz que Paulo ele fica indignado com a situação. Tal como dizia o pastor Shauk, havia uma verdade fedorenta, porque vinha de algo contaminado. Então daí que Paulo diz, não, ele se chateia, se indigna com a situação
e repreende. Por quê? O que é que está acontecendo hoje? Existem várias verdades cuja fonte não é Deus. Quando nós pegamos o aspecto adivinhadores, tal como dizíamos no seio da igreja, algumas pessoas, que nós até podemos chamar de pastores, profetas, estão trazendo algumas verdades no seio da igreja, mas com uma fonte questionável. Paulo, quando ele ouve esta verdade, ele se chateia e diz, e repreende o espírito por detrás daquela menina. E nota uma coisa que anda alinhada com este assunto de adivinhação. Os adivinhos geram lucro para eles mesmos. A Bíblia diz que aquela menina, ela fazia fortuna para os seus patrões. Se nós olharmos para a Bíblia, como vinha mencionado, todos esses homens alguns homens que falou, eram pessoas que eles faziam a adivinhação, praticavam a adivinhação, mas para benefício próprio, para o seu enriquecimento próprio. Então todo o processo de adivinhação está ligado ao lucro. Está ligado ao lucro por causa da fonte. O maior problema é a fonte, a inspiração. Ok, então essa inspiração precisa ser paga. Vamos analisar que tem essa semelhança. E se nós olharmos atentamente, vamos ver essa semelhança se replicando por muitos e outros lugares. É verdade, é verdade. Nós conseguimos ver que nas igrejas onde se pratica, eu não queria usar o termo igreja. Nos locais. Depois daquela lavagem, é melhor que a gente nem use igreja, de fato. Nos lugares onde se pratica a adivinhação, tem lá o dito profeta, não é? Que vai chamando alguém para frente e depois vai lançando ali alguns agoros, né? Vai dizendo, olha, na tua vida isto aconteceu por causa disto. E para que isto mude tem que fazer isto e mais aquilo, não é? Estes indivíduos podem ser considerados profetas? Bom, eu queria até ir mais na Bíblia para entender até que ponto isto abomina a Deus, a adivinhação. Ok. Por que há uma irritação da parte de Deus quando nós temos esses atos de adivinhação? O livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a versículo 14, Deus volta a falar para o seu povo aqui. Escuta as palavras que eu vou, pode ter aí em casa, anotar algumas palavras-chave em relação a esses espíritos de adivinho. Não permitam, estou no versículo 10, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Então Deus sabia que esses homens faziam sacrifícios. Deus sabia que eles faziam sacrifícios e queimavam os seus filhos. E Deus está dizendo, eu não quero que haja sacrifícios. Deus, que pratique a adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios. Presságios é o mesmo que intuição ou pressentimento. E aqui você não pode estar... é que Deus não quer até essa coisa de eu sinto que alguma coisa vai acontecer. Isso aí é presságio. Porque Deus confia na sua palavra. Nós crescemos ouvindo esses hinos, essa influência, essa doença entrando na igreja, e cantamos esses hinos. I have a feeling something is gonna happen. Deus não opera em feelings. Deus não opera em sentimentos. Deus opera na sua palavra. E a sua palavra, ela precisa ser crida. Você não precisa de presságio, significa pressentimento, significa intuição. Deus abomina e condena esses atos. Então, quando nós estamos perante um indivíduo que é um adivinha, quando nós estamos perante um indivíduo que
que faz presságios, talvez seja a palavra nova para ti. Essa coisa de operar no espírito de intuição. Deus não funciona com intuição. Deus funciona com a sua palavra. A palavra de Deus deve ser suficiente para a igreja. A palavra de Deus deve ser suficiente para a igreja. Os curandeiros é que funcionam com presságios. Eles funcionam com esses sentimentos, com intuição. Balançou o meu olho esquerdo, então eu sinto que vou pegar dinheiro. Não funciona assim. Deus chama o seu povo para acreditar nele. Há uma diferença entre fé e acreditar. Deus chama que as pessoas creiam. Acreditar é crer. O que é isso de acreditar? É que Deus tem o controle da nossa vida. A curiosidade para saber como será o meu futuro é de incrédulos. É de pessoas que desconfiam que Deus já cuidou do futuro. Se você crê em Deus, significa você atira a sua vida para Deus. Você está nas mãos de Deus. Deus já está a afastar os demônios de 2021. Deus já está a resolver os problemas de 2030. Deus, Ele é Deus presente no futuro. O que Deus quer quando Ele está a dizer para Israel, não procurem isso, está a dizer, olhem para mim, confiem em mim, eu sou o vosso Deus. E Ele vai dizer que seja medium ou espírita ou que consulte os mortos. Significa que a adivinhação tem muito a ver com os mortos. É por isso que nós estamos a ouvir profetadas. Alguém dizer, você nasceu, eu vejo o teu pai que morreu no ano X, ele aparecer a dizer que está tudo bem, a culpa não era sua. Eu sentia que realmente tinha peso de consciência por causa da morte do meu pai. Então isso é consulta aos mortos. É o mesmo espírito que flui para trazer um demônio que... Todo demônio que opera na sua casa conhece a sua genealogia. Ele pode aparecer com a voz do teu pai. Ele pode aparecer com a voz da tua bisavó. Ele pode aparecer por quê? O demônio, antes de você nascer, já estava lá. Esse terço de demônios que foram expulsos dos céus, o diabo está lá antes de você nascer. O diabo sabe que tipo de artimanhas ele fez para você. Então Deus está a dizer aqui, primeiro, você deve expulsar isso. Então quando nós estamos perante um indivíduo, ainda que esteja numa instituição religiosa, onde se canta, porque há muitas instituições religiosas que cantam hinos bíblicos, mas nunca adoram a Deus. Eu vou repetir. Há muitas instituições religiosas com nome religioso, com um líder gravatado e tudo mais que fala bonito as palavras de Deus, mas nunca traz a palavra de Deus. Falar as palavras sobre Deus e ainda cantar hinos que são cantados na igreja, não qualifica o diabo para ser Deus, nem qualifica os demônios para serem Espírito Santo. Então nós não podemos pensar que esses indivíduos que param num púlpito, porque já não faz na palhota, faz no púlpito e canta-se naquele lugar, mas não se adora. Porque a adoração, ela é algo muito mais além dos vossos hinos, do que vocês cantam. A adoração é uma vida sacrificada a Deus. Há pessoas que adoram, mas nunca conhecem nem dó. Estou a falar de letra, chama-se letra, né? Letras das músicas. É letra do, ré, mi, fá, sol, ré. Você não precisa de conhecer do, ré, mi, fá, sol, ré para adorar a Deus. Você precisa de encontrar-se com Jesus. João capítulo 17, a Bíblia vai dizer, no versículo número 3, Jesus ora e ele diz assim, que te conheçam, ó Pai, como único Deus. Então quando nós temos adivinhas, porque o problema da adivinhação é a réplica da profecia. Nós podemos, esta parte da réplica da profecia, podemos deixar para depois do intervalo. Vamos ser um pequeno intervalo. Caro telespectador, você está vendo que o debate está mesmo bem quente. Coloque as suas questões, enquanto estamos no intervalo, coloque as suas questões aí no Facebook, eu estou aqui a consultar. E quando voltarmos, continuaremos a falar sobre a adivinhação na igreja Kid Juris. Até já.
Mega TV. Voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Mega. Marido, mulher espiritual, anjos, demônios, feitiçaria, salvação, céu, inferno, dilúvio, feitiçaria. Estes e muitos outros assuntos de debate caliente aqui no programa O Verbo, todas terças e quintas-feiras, às 17 horas, comigo, JC Maloa. Conte com a sua audiência. Até lá. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Mega. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta, caro telespectador. O programa O Verbo de hoje, a adivinhação na igreja aqui de Jures. Tivemos uma primeira parte muito agitada, o debate mesmo está caliente, mas isto é característico aqui do programa O Verbo, pois nós trazemos temas que tocam com a igreja e queremos responder a estas questões todas com base nas Sagradas Escrituras. Mas antes do intervalo, nós estávamos mesmo a questionar se estes indivíduos que se apresentam dentro dos templos e que fazem adivinhações, eles que dizem quem foi que colocou um remédio na sua comida, qual é o número do seu BI, qual é a cor da cortina da sua casa, ou o que é que vai acontecer na sua vida amanhã ou depois de amanhã se fizeres isto ou aquilo, que foi definido aqui como adivinhos. Nós queremos saber se de fato estes indivíduos podem ser chamados ou considerados profetas. O pastor Saúl, que já trouxe aqui a sua abordagem, mas nós vamos entregar a palavra ao evangelista Leonildo para fazer a sua fala à volta disto. Nós podemos chamar estes indivíduos de profetas ou temos que arranjar uma outra nomenclatura? Já dissemos que igreja aquilo não é. E o indivíduo que está lá, ele carrega a Bíblia, tem fato e gravata, porque antigamente parece que nós sabíamos que tínhamos que ir para uma cabana para ter esse tipo de espetáculo, né? Hoje em dia, e depois vai ver que muitos que gostavam de ir para os curandeiros, etc., são estes que enchem e pululam estas igrejas onde há estas adivinhações. E se não houver adivinhação, então, esses indivíduos não entram lá. Quem são esses? Se formos, o nome ideal que nós podemos atribuir a essas pessoas são curandeiros modernos.
Curandeiros São modernos. curandeiros modernos, que já não se vestem mais daquelas roupas que as pessoas conheciam. Houve um upgrade, porque algumas pessoas começaram a ver que, olha, eu assim, estudado como sou, ir ajoelhar para um curandeiro ou entrar numa cabana, o curandeiro saiu da cabana, veio para a cidade. Em vez de estar na cabana, abriu lugares que se parecem com a igreja, para poder continuar com a mesma prática. Nota uma coisa, nas igrejas onde se prega a palavra, onde Deus é a única resposta, vamos ver que nessas igrejas poucas pessoas estão. Porque as pessoas... há um problema no ser humano. Ele está à procura de ouvir alguém a falar alguma coisa sobre si. Okay. Ela gosta de coisas instantâneas. Vivemos numa era em que nós temos muita coisa instantânea. Agora temos micro-ondas, são 2 minutos. Então, os curandeiros modernos, por conhecerem esta fraqueza do homem, saíram das cabanas, vieram para a cidade. Agora aparecem vestidos de fato para poder fazer a mesmíssima coisa e cantar. Se nós, felizmente eu não tive este passado. Algumas pessoas que passaram do curandeiro, eles vão dizer que lá às vezes cantavam hinos que se cantam na igreja. Vamos notar que em alguns lugares atualmente cantam-se hinos hinos que foram feitos para a adoração a Deus, mas notamos que tem esta prática, o essencial, o show-off, o prato principal desses locais, que não vou chamar de igreja, é esta parte da adivinhação. As pessoas não estão preocupadas em ouvir a palavra lá, não estão preocupadas em que se pregue o evangelho genuíno, estão preocupadas em o tal curandeiro moderno dizer que eu conheço tua casa é a 2 quarteirões daqui, tem que desviar assim, desviar. Mas se nós formos fazer uma análise do que muda eu saber onde fica a minha casa, se eu venho da minha casa não me perdi para onde eu ia. Okay. As pessoas estão desviando, ou esses curandeiros modernos estão desviando as pessoas do evangelho genuíno. Okay. Estão indicando às pessoas o caminho para as suas casas, enquanto na verdade nós precisamos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não precisamos de outra coisa. Outros dizem, não, na tua casa tem uma mesinha desta forma, uma coisa daquela forma. De que me vale eu saber disso? É óbvio, né? É óbvio. Então, são curandeiros modernos que vieram, de alguma forma, continuar com as suas práticas de desviar. Uma das principais missões dos adivinhos é vir desviar as pessoas do caminho de Cristo. Com que poder operam estes homens? Tal como eu falei no princípio, a fonte desses poderes é satânica. Eles são pessoas que consultam espíritos, demônios, e tal como o pastor Fernando dizia, os demônios estão aqui muito mais antes do que nós. Sabem muito bem acerca de nós. Por isso é que eles trazem toda esta informação e que acabam de alguma forma convencendo a pessoa de que estas verdades aqui, este aqui só pode ser homem de Deus. Não. O diabo conhece-nos muito bem. O diabo, quando foi tentar Jesus, quando Jesus estava no deserto, a Bíblia diz que o diabo sabia que ele estava com fome. Tentou-lhe com coisas que ele tinha informações acerca dele. O diabo também tem informações acerca de nós. É por essa razão que esses homens aparecem para responder e parecem responder acertadamente. Porque são agentes revelados pelos demônios. São agentes revelados por Satanás. São satanistas. São satanistas. Claramente falando, são satanistas. O pai deles é satanista, então são satanistas também. Que vêm operando para desviar as pessoas do verdadeiro foco. Esta verdade, ela é assustadora. Porque enquanto muitos pensam que realmente há evangelização e há conversão de almas, porque há uma grande vaga de pessoas que vão para as igrejas, encontramos agora megas igrejas, 5.000, 10.000 pessoas, e geralmente são nestas casas em que se pratica
estas adivinhações. Qual é a diferença? Como é que uma pessoa que está procurando um lugar para cultuar pode saber a diferença entre uma adivinhação e uma profecia? Porque a profecia ela existe. Existe. Qual é a diferença aqui? Bom, eu antes de falar das diferenças entre porque a adivinhação, como eu falei, é a réplica da revelação, é a réplica. O que é uma réplica? Talvez não seria até a palavra certa essa réplica. Eu usaria mesmo que o diabo ele precisa de copiar as coisas do reino. O diabo precisa de copiar as coisas do reino que acontecem no reino de Deus para poder fazer aquilo que ele intenciona fazer. Agora, antes de mais nada, queria deixar algumas coisas que são muito importantes para elucidar as pessoas no que concerne como é que o diabo atua muitas vezes, principalmente nos últimos dias. Vamos lá. O diabo atua com medo. Ele te convence para você acreditar numa coisa muito negativa, por exemplo. E ele implanta medo nas pessoas. Desenvolve uma crença de que a sua situação está extremamente mal. Deus não funciona assim. Deus não funciona com medo. Deus não precisa de te amedrontar para poder te capturar e te fazer como uma vítima. Deus não te amedronta. Veja que muitas pessoas que são seguidoras de adivinhos, elas vivem com o medo. Ele ou ela acredita que há uma situação terrível na minha vida. E por isso eu tenho que ter isto, tenho que ter aquilo. Mas uma pessoa que vive pela palavra não pode temer algo nenhum. A Bíblia tem cerca de 365 vezes está dizendo não temas. Então, uma pessoa que não vive da palavra, vive temendo. Por isso tem que ter alguma coisa, tem que ter um amuleto, tem que manipular aqui, tem que mentir. As igrejas que nós temos são baseadas em muita fofoca para assegurar que acontece e tal. Então, todas essas coisas que o diabo vai criando, o medo que as pessoas têm do futuro. Não há nada que temer pelo futuro, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, o diabo funciona com medo, primeira coisa. Ele implanta crenças diabólicas. Acreditar que os teus pais, acreditar no passado, acreditar no futuro, acreditar na feitiçaria, acreditar, olha, fala-se muito. Como é que está o som? Desculpa, como é que está o som do... Eu não estou a ouvir o retorno dele. Está tudo bem? Pode continuar. Ele implanta esse medo, ele faz as pessoas acreditarem que se acha que está mal, o diabo vai te fazer acreditar que vai ser pior. Do outro lado, ele traz alguma resposta. Certo. E essa resposta também não é uma resposta de Deus. Okay. É uma resposta para atenuar e você fica capturado. Há pessoas que, por exemplo, mesmo que tenha percebido que está no meio de uma igreja, é isso que eu não queria falar. Mesmo sabendo que está no meio de uma igreja, de uma organização, uma instituição religiosa que é falsa. Porque quando nós estamos a falar dos adivinhos, nós temos que olhar para a parte da falsidade. Okay. O diabo falsifica essa palavra que eu queria. Temos uma chamada falsifica a revelação. Essa chamada em linha. Pedimos aqui o retorno, faz favor. Sim. Caro telespectador, Sim. pode colocar a sua questão. Estamos em direto no Verbo. Sim, alô. Sim, pode colocar a sua questão. Sim, eu estou aqui a acompanhar o programa. É um programa que, na verdade, o mundo hoje em dia tem vivido em trevas. Nós não conseguimos ver sobretudo
Como é que se chama? Como é que se chama e de onde é que nos fala? Desculpa, sou Félix Alberto. Como? Félix Alberto. Félix Alberto, de onde é que nos fala? Sim, Inhambane, Macinga. Inhambane. Qual é a questão que tem a colocar sobre o tema em debate? Sim, eu queria colocar a seguinte questão. Eu queria saber se tem-se falado nos últimos dias acerca de profecias, não profecias por aí. Sim. Então, eu quero saber se as profecias hoje em dia Sim. que os homens trazem, que são profaladas nas igrejas, isso é lícito diante de Deus, ou Deus ainda permite essas profecias a esses homens, porque muitos homens que aparecem com profecias dizem que são homens de Deus. Certo, certo. Sim, então eu queria saber se as profecias ainda são permitidas. Tá certo, muito obrigado. A questão ficou, está bem perceptível. Continue nos acompanhando, tá bem? Sim, muito obrigado. Obrigado nós. Então, como dizia, a prática da adivinhação é uma falsificação da revelação e também da profecia. Então, o diabo tem que falsificar. Quando ele falsifica, e tem que usar a nomenclatura bíblica. Okay. Então, ele vai dizer que isto é uma profecia. Mas, quando nós prestarmos atenção, são poucas as pessoas que ousam dizer que Deus, assim diz o Senhor, por exemplo. Muitas vezes as profecias elas fluem porque eu vejo. Aí você percebe que está perante de facto um adivinha. Can I professar? E também tem que pedir uma permissão se posso profetizar ou não. Um profeta de Deus. Sim, temos uma outra telespectador em linha. Alô? Sim, boa tarde. Alô? Sim, como é que se chama? De onde é que nos fala? Está ao vivo. De onde é que nos fala e como é que se chama? Alô? 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 Sim, como é que se chama e de onde é que fala? Fala Rui. Alô, sim? Sim. Qual é a sua questão? Rui de Manica. Sim, Manica, qual é a questão que nos coloca? Alô, Rui de Manica. Qual é a questão? A questão é a seguinte: como é que o povo vai conseguir descobrir que estou diante de uma profecia falsa ou verdadeira? Maravilha. Somente. É tudo? É tudo. Tá certo, tá anotado. Muito obrigado. Sim. Como dizia, profetas de Deus não iam pedir permissão. O profeta de Deus, ele tem uma mensagem de Deus, ele traz a mensagem de Deus. Ele não precisa de chegar procurar saber se... Temos mais um telespectador em linha. Sim, como é que se chama e de onde é que nos fala? Alô? Sim, estamos ouvindo. De onde nos fala e como é que se chama? Alô? Sim. Sim. Coloca a sua questão. Estou assistindo o programa. Sim, estamos ouvindo. Aqui René, de Shockwave. Muito bem, qual é a questão? Perdemos este telespectador. Mas continue tentando, a nossa linha é 8328-28-000. Estamos aqui mesmo para responder as suas questões. Estamos aqui anotando e vamos continuar, pastor Sanuca. Como dizia, o profeta de Deus ele não precisa pedir a permissão. Sim. E isto é muito claro na Bíblia. Deus levantou profetas, o diabo também levantou falsos.
não é só a questão de pedido de permissão que vai ser identificado como o sinal de que estamos perante um falso. Certo. Mas um profeta de Deus, ele traz a mensagem de Deus. Ele não precisa de agradar as pessoas. Ele não precisa de falar aquilo que eles gostam, aquilo que eles querem. Nós estamos a ver um momento que a Bíblia chama de apostasia, onde as pessoas já estão se afastando. Temos alguém em linha? Sim, boa tarde. Alô? Como se chama e de onde que fala? Alô? Alô? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Sim, aqui é o Jaime Xanga. Sim, Sim, Jaime. Jaime Xanga, qual é a questão? falo de Guava. Sim. Sim, eu queria parabenizar. Sim, estamos ouvindo, pode falar à vontade. E queria parabenizar o programa. Sim, os convidados também. E a forma como estão a interpretar o próprio tema. E ao mesmo tempo pedir para reiterarem essa questão mesmo do profeta nos dons ministeriais, porque é aqui onde tem se levantado muita confusão no meio de várias pessoas. Certo. E muito obrigado. Força aí aos palestrantes. Muito obrigado. Estimamos a sua audiência. Fique aí, continue ligado a nós, tá bem? Certo. Podemos continuar? Confio. Portanto, onde a igreja usa a revelação do Espírito Santo, o falso, por que que isso usa o termo falso? Por causa da falsificação. O diabo tem que falsificar, tem que adulterar. E eu estava a dizer que vivemos em momentos de apostasia, momentos em que as pessoas... Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse em João capítulo 17 que ele deixa uma declaração para você que é servo do Senhor. Temos alguém em linha. Alô? Sim, como se chama e onde nos fala? Alô? Sim, o nome e de onde nos fala? Aqui René. De onde é que nos fala? Nome e de onde nos fala? Eu falo do Shockway. Muito bem, Shockway. Coloca a sua questão. Só para parabenizar o programa e para dizer de que esse programa aqui veio trazer a revelação. A revelação em relação ao que acontece hoje no mundo evangélico. Certo. A revelação em relação ao que acontece. Tem alguma questão a colocar específica? E após há muita perdição, as pessoas se perdem, né? Porque as pessoas hoje caçam profecias. Após há muita perdição, as pessoas se perdem, né? Porque as pessoas hoje caçam profecias. A minha questão em particular é como identificar um falso profeta. Tá bem, então fique ligado, nós estamos mesmo a responder esta questão. O pastor Saúl está aqui mesmo a falar sobre isso, então continue ligado, tá bem? Podemos continuar? Tem algumas anotações aqui. É que nós estamos ligados a todo o país. Amém. Daí o porquê de termos toda a gente querendo interagir conosco. E é bom que assim seja, que significa que as pessoas realmente estão interessadas em querer saber mais sobre este tema. Sim, pastor? Eu dizia que o diabo ele é o falsificador. Exato. do evangelho. Ele precisa de falsificar porque o original está com Deus. Então Deus é que é o verdadeiro e Deus se apresenta e diz: eu sou o vosso Deus. Ok. Então a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que tudo que é falso não vem de Deus. Agora, existe aquilo que chama-se enculturação religiosa, que muitos jovens, quando começam os seus ministérios,
a visão talvez não foi clara. Talvez ele pensou que o ministério é... É por isso que o mundo trata a igreja como se fosse uma instituição comercial. Exato. Porque ele olha para a igreja como eu tenho que fazer alguma coisa que está a bater, isto vai crescer. Não. Talvez Deus te chamou para discipular uma pessoa. É verdade. Talvez Deus te chamou para discipular uma pessoa e morrer, ir para o céu. Tem a ver com a missão que Deus te deu. Exato. Para Jesus a missão foi clara. Eram 12 indivíduos que ele tinha em causa. E eram 11 porque eram 12. Que é o Judas com a missão de trair a ele. E Jesus tinha em vista para ganhar 8 bilhões de pessoas existentes no mundo hoje. Mas o foco dele foi com 8 pessoas. Okay. Então a ideia de criar uma instituição sob o ponto de vista mundano, diabólico, é por isso muitos falsos profetas, quando vão buscar poderes, há sempre uma promessa de que você vai ser grande. Eu te vejo você a ser grande, você vai dominar o país. Quem vai dominar o país não é falso profeta. Quem vai dominar este país onde eu estou não são esses falsos profetas. Salmos 24, o salmista diz assim: do Senhor é a terra. Nós temos que entender, a partir do momento que há uma ganância neste indivíduo, ele está a deslizar, está a falhar o alvo. Então ele vai buscar soluções que agradam as pessoas, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Aí vai buscar essas adivinhações, essas coisas todas que nós estamos a ver hoje, que é espetáculo no meio das igrejas. Agora, chamamos de falsos mestres, falsos profetas, falsas igrejas, para identificar lugares onde as pessoas se reúnem e que o que é feito lá não tem nenhuma ligação com Deus, nem tem um alinhamento bíblico. A Bíblia chama de ser falsos. São falsos mestres, são falsos profetas. Eles usam isso, eles usam a magia, eles usam a feitiçaria, tudo é ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia, por exemplo, quando fala do amor, eles quando falam sobre a vingança, eles defendem a vingança. Você ouve as orações que diz return to the sender. Back to the sender prayer is not a biblical prayer. It cannot be a biblical prayer. Eu declaro e decreto que este feitiço volte para... Não, a Bíblia não me manda isso. A Bíblia, que o meu inimigo... Olha, se Deus respondesse às orações dos vossos falsos profetas, estaria cheio cheio de defuntos nas ruas. Mas Deus é misericordioso. Ele chama as pessoas para o Evangelho. Certo. É preciso entender que as adivinhações funcionam como a parte falsificada da revelação de Deus. Deus tem a sua revelação na sua palavra. Deus tem o seu Espírito Santo. Deus tem o seu destino traçado. Deus tem nas mãos dele o nosso futuro. Então, as pessoas não podem ter medo e começar a buscar, então como é que vai ser a minha vida? Certo. Não, Deus já traçou o teu destino. Se você entregar a sua vida a Jesus, se você crer nele, eu te garanto, ele já cuidou do seu futuro. Tanto que o projeto de Deus com a humanidade não é temporário, é eterno. Amém, amém. Pastor Deus... eu vou pedir para que a gente congele um bocadinho para termos um pequeno intervalo. Mas já estamos mesmo no ritmo e a terceira parte com certeza vai ser muito mais quente. Cada telespectador, não saia daí e continue acompanhando o programa O Verbo. Hoje estamos a falar sobre a adivinhação na igreja aqui de Jures. Fiquem conosco e até já. Mega TV, voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço.
Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Você está aqui com o JC Maloa, o seu anfitrião. Estamos ligados à TV Cabo Canal 13, TMT Canal 16, mas também nas plataformas online, através do Facebook. Você pode entrar e visualizar os nossos programas e colocar lá as suas questões. Também pode entrar em contato conosco telefonicamente, o número está aí na tela, é só digitar e colocar a sua questão. Vou pedir para sermos muito concisos em relação às questões, porque o debate aqui está muito forte e ainda temos muitas coisas para falar. Bom, mano, qual é a diferença? Estava aqui um dos telespectadores quando ligou-nos, também colocou esta questão. Qual é a diferença entre a adivinhação ou um adivinhador e profecia? Como é que alguém vai saber que isto é uma adivinhação, isto aqui é uma profecia? Uma das coisas primordiais que nós vamos levar a notar que isto aqui não é, ou então é uma adivinhação, é que estes tipos ou esta corja de pessoas, ela vem com palavras para emocionar as pessoas. O que eles trazem é que você vai casar amanhã e eu te vejo comprando o carro. Nem vou falar de evangelho, de prosperidade, porque primeiro nem evangelho. Eles são aquilo que nós chamamos de motivational speakers, que trazem palavras. Você amanhã vai ser grande. Eu te vejo amanhã a casar. E todas estas adivinhações, algumas delas trazem dissensões. Porque há de dizer, você está assim nesta situação, está pobre, é por causa do teu pai, é por causa da tua mãe, mas a Bíblia diz que o diabo é que é a raiz de todo o mal. Mas esses são coaches. E eles Estás a falar aqui de motivational speakers. Temos alguns pastores aí que também fazem coaching e tal. Será que estão na mesma... Eu não quero ir para entrar na onda de apontar e dizer que aquilo que está... Mas... Não estamos a apontar, porque nós estamos a trazer os nomes aqui no detalhe. Mas o verbo é sem tabus. E quando alguma coisa não está certa, a gente coloca os pontos nos is. Muitas das vezes, como é que nós descobrimos que esta primeiro, muitas delas não acontecem. Há muitas pessoas que estão frustradas porque ouviram uma profecia, ou então
pensam que Deus não tem mais o poder, ou Deus já não é mais Deus, porque ouviu um falso profeta a profetizar alguma coisa que não aconteceu. Esta é a primeira coisa que nós vemos, que vai nos ajudar a diferenciar. Ok. Nunca acontece. Ou se acontece, não é permanente, é por algum tempo. Esta é outra forma que vai nos ajudar a descobrir se este é um verdadeiro profeta ou não, é que são egocêntricos, é tudo virado para eles. Papá, eles estão. Deixa eu só abrir um parênteses nisto aqui. Eu estava a assistir aí um desses profetas que dizia assim: vocês aqui vão ser todos milionários, mas ninguém vai ser mais milionário do que eu. Eu serei muito mais rico que vocês todos. O profeta mais rico de Moçambique. Então me recordei quando estavas a falar aqui do egocentrismo, não é? Há um egocentrismo. Parece que tudo depende deles. Não é Deus quem age, eles é que agem. Parece que ele até tem que ser o mais rico da congregação. Sim, parece que eles é que estão no controle. Parece que eles não foram enviados, eles estão numa ação própria. Eles não representam Deus, falam deles próprios. É por essa razão que eles há aqui neles aquela intimidação. O povo que é manipulado depende do profeta. Okay. Alguns deles têm stickers no carro, têm fotos em todo lugar, porque tudo é virado para ele, não é virado para Deus. Deixa-me talvez ser aqui um bocadinho mais agressivo. Nem todo mundo foi feito para casar, mas eles profetizam, todos aqui vocês vão casar. Então parece que eles, as profecias ou as palavras que eles trazem estão no domínio deles. Eles é que decidem aquilo que vai acontecer na vida das pessoas num determinado período de tempo. Okay. E tudo está virado para eles. Não pregam Cristo, não pregam santidade. A santidade nesses lugares, ela não importa. A pessoa pode fazer e desfazer, pode ir para o chilling na sexta-feira, sábado, voltar domingo, limpar-se, ir para a igreja. Não há importância. O importante é que que se eleve a imagem dessas pessoas. Essas pessoas se autopromovem no lugar de Cristo. Ok. Apresenta que tudo será um mar de rosas. Até Jesus disse que não será um mar de rosas. Ele disse: no mundo tereis tribulações. Essas pessoas aparecem como uma propaganda de all is well. Amanhã terás dinheiro, amanhã terás casa, amanhã... E esse tipo de profecia que eles trazem traz dissensão, como eu dizia. Traz contenda, não traz paz nem tranquilidade. Esta é uma das formas que vai nos fazer entender que aqui estou diante de alguém e também trazem coisas que não são relevantes. Okay. Alguns trazem algumas profecias de que, olha, as vossas dívidas dos telemóveis estão pagas. Que relevância tem isto? Que relevância tem? O profeta, ele traz uma palavra que vem da parte de Deus para elucidar ao povo, para trazer o povo de volta ao caminho de Deus. Essas profecias... É algo sério, né? É algo sério. Não tem a ver com futilidade. Essas falácias que eles trazem é para encher a barriga. É para agradar a quem ouve. A profecia, ela não vem para nos agradar. Se nós formos a ver a Bíblia, parte das profecias não vieram para aplaudir-se. Yes, Baba, prophesy. Não é este o intuito de Deus. É levar de volta o povo para o caminho de Deus. Okay. Se nós vemos o que acontece, é um show. Parece muito mais um show em que faz-se ali promessas, vai acontecer aquilo, mais aquilo, e no final de tudo Cristo é colocado de lado. Cristo não é o centro dessas profecias. Deus não é o centro dessas profecias. Estão de alguma forma afastando as pessoas daquilo que devia ser o verdadeiro evangelho. A maior profecia que eu posso ter na minha vida é esta aqui, a palavra de Deus na minha vida. E se formos olhar para esses lugares, gasta-se muito tempo em profecia do que na pregação da palavra de Deus. Okay. Quer dizer que o essencial para eles não é a palavra. O essencial é aquilo que vai acontecer. Temos alguém em linha, assim, boa noite, o seu nome e de onde fala? Alô.
O seu nome e de onde fala? Alex. Alô? Sim, sim, estamos ouvindo. O seu nome e de onde fala? Alô? Coloca a sua questão. Tá bem, eu acho que estamos perdidos com este telespectador. Podemos continuar? Ok, eu dizia, o que nós vamos, a diferença que nós vamos encontrar da verdadeira profecia e da profecia que é falsa, esta falsificada, é que ela não te leva a Cristo. Ok. Ela traz dissensões e não essa entrada em Cristo. Eles fazem tudo, mas menos levar as pessoas para Cristo. É mais importante nós levarmos as pessoas para Cristo do que falar daquilo que há de acontecer amanhã. Quando nós entregamos a nossa, ou falamos de Jesus, estamos dizendo que a tua vida está nas mãos dele. Você não precisa mais se preocupar com o amanhã. O amanhã está completamente nas mãos dele. Por isso é que a Bíblia diz: não vos inquieteis pelo que comer amanhã ou pelo que vestir. Deixem isso para o dia da manhã. A vossa atenção, a vossa vida deve estar centrada em Deus. Mas nessas pessoas é completamente diferente, e nesses lugares o povo é extremamente dependente dessa pessoa. Se você não estiver aqui, se você não vir para o culto, eles vão te ligar. Eu te vejo num acidente de carro. Boa tarde, caro telespectador. Boa noite, quer dizer, o seu nome, de onde é que fala? Boa noite. Perdemos o contacto. E mais uma coisa para acrescentar. Uma das formas de nós vermos se aquele é de verdade, as pessoas geralmente querem saber é genuíno. A Bíblia diz: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Essas pessoas, se têm frutos, são frutos podres. A sua forma de viver, a sua forma de se expressar ou de andar, ela não remete a Cristo. Mas parece que as pessoas até gostam disso, né? Eu tenho visto as pessoas seguem estes maus hábitos, profetas que andam aí bêbados, que falam de qualquer maneira, exibindo. Caro telespectador, muito boa tarde, boa noite, quer dizer, seu nome, de onde que fala? Boa noite, telespectador. Boa noite, estou a falar de Sofala, Maranhão. Sofala, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Pode Boa colocar a sua noite. questão, o seu nome, faz favor? Sim, o seu nome e a questão, faz favor? Maria Luísa. Maria Luísa, Maranhão. Certo, a questão? Maria Luísa, pode colocar a sua questão, faz favor. Caiu a linha, infelizmente. Sim. Até Jesus, ele falou em Mateus 7, versículo 15, que Jesus, ele exortava o povo a ter cuidado dessas pessoas. Dizia, Jesus, ao falar, ele disse: guardai-vos dos falsos. Sim, caro telespectador, o seu nome e de onde nos fala? Sim, Maria Luísa, pode colocar a sua questão. Peço o retorno aqui, produção. Maria Luísa, pode colocar a sua questão, faz favor? E peço para falar um pouco mais alto. Está bem, caiu. Podemos continuar. Eu dizia que Jesus também exortou acerca disso. Em Mateus 7, versículo 15, ele: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E pelos seus frutos os conhecereis. Uma das principais formas de nós distinguirmos os verdadeiros dos falsos são os frutos. Os falsos são polêmicos. Existe barulho em todo lugar onde ele está. Através dos frutos. Telespectador, boa tarde. Boa noite. O seu nome e de onde nos fala?
Sim, é a Maria Luísa? Alô? Pode colocar a sua questão, faz favor? Alô? Estou. Pode colocar a sua questão. A linha caiu. Sim, pode continuar. Que eu dizia que conhecereis a eles pelos seus frutos. Através dos frutos deles nós podemos diferenciar. Se nós olharmos atentamente, se nós olharmos atentamente para a vida dessas pessoas, nós veremos na verdade alguma coisa aqui não tem. É carne, isto aqui não tem nada de espírito. É coisa de espírito. E para eles não há problema. Vamos lá ver se conseguimos pegar esta chamada. Se não conseguirmos, vamos cortar as chamadas. Sim, o seu nome e de onde fala? Pronto, acho melhor cortarmos mesmo as chamadas porque nós estamos a conseguir entrar em contato. Sim. Eu dizia e uma das outras coisas é que nesses lugares onde existem falsas profecias, nunca se prega o Evangelho de Cristo, arrependimento, nem o pecado. Só se fala de prosperidade. A pessoa entra como é para enriquecer. Só se fala de enriquecimento. Só se falam de bens materiais. Não estão preocupados com a salvação da alma. Está a insistir assim? Pode colocar? Não, caiu. Sim. Não se importam com a salvação dessas pessoas. Certo. O que importa que são os bens materiais. E dizia que não se fala do pecado. Você pode viver como quer, pode andar como quer e vir para aqui o pastor continuar profetizando para si. Falam aquilo que agrada o ouvido. Boa noite. Sim, pode colocar primeiro o seu nome, de onde nos fala, e coloca a sua questão logo a seguir. Tem muita chamada que não está a conseguir entrar. Estamos com alguns problemas técnicos que receber chamadas. Mas eu dizia, o que eles falam ou pregam não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com arrependimento. Não tem nada a ver com a transformação de vidas. Certo. Estão mais preocupados em você vai casar, você vai ter dinheiro, você vai ter carros. Estão preocupados com as coisas deste mundo. Certo. O contrário daquilo que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eles estão à procura de serem acrescentadas as coisas antes de ter aquilo que é o essencial. Daí nós decidimos que este aqui não é. Caro telespectador, boa noite. De onde nos fala? O seu nome? Alô? Boa noite. Finalmente estamos a ouvi-lo. Aqui fala de Tete. Tete. Alô. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Sim, aqui fala de Tete. Com quem falo e coloca a sua questão. Sim. Aqui Gefano ao telefone. Sim, sou Gefano Frank. Eu gostei muito desse tema aí. Sim. Porque de facto os líderes agora não falam da salvação de verdade. Porque na mente deles, eles gostam daquilo que o povo quer, daquilo que o povo precisa ouvir, não aquilo que o povo quer ouvir. Gostam daquilo que o povo quer, o povo precisa, não aquilo que o povo quer ouvir. Então, de facto, quando entra numa igreja, sim, onde se fala da salvação, eles não permanecem lá. É verdade. Porque eles querem ouvir da bênção, eles querem ouvir de emprego. Então, praticamente eles não estão preocupados com a salvação de verdade. Não estão não. Então, muita gente passam aderindo daquilo que é errado, está a perceber, né? Eles não estão preocupados com a salvação. Eles estão totalmente busy naquilo que é capaz, aquilo que os olhos é capaz de ver, não aquilo que é do espírito. Certo. Tá certo. Então, quando eles entram numa igreja, eles querem ouvir da bênção, eles querem ouvir de emprego. Então, de facto,
de facto, aquilo que é da salvação, eles não estão vendo naquilo ali. Então, de verdade, eu gostei desse tema aí. Muito obrigado, que Deus abençoe. Continue ligado aí ao programa O Verbo. E nós estaremos de volta aqui na Mega na próxima terça-feira às 17 horas. E vamos mesmo fechar com o senhor, não vamos receber mais nenhuma chamada por hora, mas apreciamos muito a sua audiência. Fica aí ligado que nós vamos fazer as conclusões finais deste tema. Últimas considerações. O adivinhador é um falso que pode se identificar até como profeta, pastor, apóstolo, evangelista, não importa. Mas ele é um falso que usa de seus poderes para desvendar o óbvio. Esses adivinhadores já existiram até no Velho Testamento. Deus persegue o adivinhador. O destino do adivinhador é horrível. Se Jesus está a dizer que há de dizer nós fizemos isto em teu nome, ele vai dizer saiam de mim. Nós profetizamos, curamos, fizemos tudo em teu nome. Ele vai dizer saiam de mim porque eu não vos conheci. O livro de Ezequiel capítulo 22 versículo 28 diz que seus profetas fazem como reboco de argamassa, branco e fraco, e disfarçam suas práticas ignóbeis, enganando o povo com visões falsas e adivinhações fraudulentas. Chegam ao ponto de afirmarem, assim diz o soberano, o Senhor, quando Deus não falou absolutamente nada. Isso é o que está a dizer a palavra do Senhor. O povo de Deus deveria única e exclusivamente guiar-se pela vontade de Deus, expressa na sua palavra, e através dos servos que Deus levantou, que não são lobos no meio das ovelhas. O livro de Isaías capítulo 8, versículo 19 e versículo 20, quando disserem a vocês, consultem espíritas que murmuram encantamentos, quando alguém te falar, vai naquela casa, tem um profeta não sei aonde, tem que, a Bíblia está a dizer, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Essa é a palavra de Deus. O destino dos adivinhadores, eles serão castigados no lago de fogo e enxofre no final. Isto porque, segundo a palavra do Senhor, tais práticas não conduzem com a verdade revelada de Deus. Se nós seguirmos a eles, também seremos como eles. E por fim, queria deixar uma dica muito importante sobre um verdadeiro profeta. O único que Jesus disse, ele é o maior de todos. Ele foi questionado. Importa eu ler sobre este profeta no livro de João, capítulo 1, versículo 19. Sim. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. A questão da identidade. Todo falso profeta tem uma crise de identidade. É por isso que ele procura alguém para endossar. Ele procura um pai espiritual nos Grandes Lagos, na Nigéria, não sei aonde. Eu sei que já me insultaram muito por falar isso, mas essa é a demonstração. Primeira demonstração é a crise de identidade. É pensar que Deus não pode te chamar e te usar sem precisar de impactação. E essa questão de impactação é claramente anular o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque Jesus, ele não disse, eu vou ao Pai orar e depois vou mandar-te um bispo Fernando Chauque de Maputo e um bispo da Nigéria em Lagos para poder te impactar. Olha, essa questão de paternidade espiritual, há um mistério muito diabólico por detrás. Claro. E há pessoas que dizem que a sua vida não pode andar sem que tenhas um pai espiritual. Isso é uma mentira do diabo. Jesus é o investimento de Deus. Jesus é o investimento de Deus que veio para morrer por todos nós.
aqueles que têm nome e aqueles que não têm nome. Não importa o ódio que você tem pelas pessoas, Jesus te ama, Jesus morreu por ti. Quer dizer, o investimento de Deus está aqui claramente indicado na pessoa de Jesus. Claro. Então, este profeta diz assim: ele confessou e não negou, declarou abertamente, ele disse: eu não sou Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? Você é Elias? Ele disse: também não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Só temos mais 40 segundos, pastor. Olha, que Deus possa vos abençoar. Que Deus vos abençoe. Não siga os adivinhadores. Não siga, mesmo que seja gravatado, mesmo que tenha uma pompa e circunstância, mesmo que entre de uma forma triunfalista dentro das igrejas, dos vossos templos. Siga a palavra de Deus. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Receba o batismo no Espírito Santo. Leia a palavra todos os dias. Entrega a sua vida a Jesus. Evangelista Leonil. Aleluia. Para terminar, eu gostava de deixar isto. Não seja caçador de profecias. Busque o conhecer a Deus. Esta é a coisa mais importante acima de qualquer profecia. Porque a Bíblia diz: tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Nesse tempo, como é que estão as profecias? Não sei se vão profetizar online, mas a palavra de Deus ela continua. Onde você está na sua casa, pegue na sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Ela é nova. Ela é que nem uma profecia para si hoje. Então, se eficaz a palavra de Deus. Então, pegue na palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo que nós. A melhor profecia está na palavra de Deus. Então, busque ela, conheça ela cada vez mais. Aleluia. E você há de ver que vai até crescer espiritualmente, que não acontece nos outros lugares. Amém. Eu tive que segurar línguas aqui. Isto está de veras espiritual. Seja abençoado, você e a sua família. Adivinhação na igreja, que de juros. Não vamos terminar aqui com o tema, com certeza. Tem muita coisa ainda para falarmos, tem muita coisa para nós vermos sobre este tema, mas fomos muito abençoados aqui com a presença destes homens de Deus que trouxeram aqui à luz, a partir das Sagradas Escrituras, o que é isto de adivinhação, profecia e todos os outros aspectos ligados a isso. Continue ligado à Mega Televisão, continue ligado ao programa Verbo. Na próxima terça-feira eu estarei aqui para falar sobre a fé. Estarei aqui com a Isaura Anguila, a pastora Isaura Anguila, que vai conosco conversar e discutirmos sobre a fé e todas as vertentes ligadas a isso, os perigos de termos ou de estarmos baseados numa fé errônea, numa fé errada. Por isso, continue ligado ao programa O Verbo, pois teremos ainda mais temas, ainda mais calientes. Seja abençoado, você e sua família, em nome de Jesus.